Nesse momento nós possamos apresentar diante de Deus, né? Você esteja abençoando os ofertas, amém? Senhor Deus e Pai, nesse momento, Pai, for para aquele que alegria nossos corações, Pai, que apresentamos diante do e a ti suplicamos, Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, Pai, que o Senhor esteja derramando as tuas mais santas bênçãos, Pai, sobre cada uma dessas vidas, Pai, abençoando o salário, a dispensa, Pai, tudo aquilo que é o fruto do trabalho de cada um dos teus filhos, Pai, lembrando também os filhos, Pai, que tem o desejo do coração, Pai, de te ofertar para a tua casa, Pai, mas que não tem condições, Pai, que nessa noite também, Pai, essa vida vai ser abençoada pelo Senhor, Pai, que sejam abertas as portas, Pai, que se possam fechar dentro de cada uma delas, Pai, tudo, Pai, para o honra e glória do teu nome, Pai, para que o teu nome venha ser glorificado e exaltado, Pai, através de cada um de nós que estamos nessa noite, Pai, tudo, Pai, para a honra e glória do teu santo nome, amém, e graças a Deus. Irmãos, eu passo a palavra ao pastor Dom, em nome de Jesus. Louvado seja, né, o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus, a Ele toda a honra, toda a glória, toda a força, direcionado unicamente a Deus, né? Que nós estamos na ação de graça com as nossas irmãs, né? Nós estamos na sua ação de graça a Deus, Pai, Todo-Poderoso, por tudo que tem feito e realizado na vida dessa comunidade, dessa igreja. E a gente fica feliz, né? Eu fico feliz de ver as irmãs aí encher o pulmão e soltar com tudo mesmo, né? Em louvor e em glória a Cristo Jesus, né? Se alegra o nosso coração, eu creio que Deus fica feliz em receber isso também, né? Amém. Deus abençoe as irmãs, e a gente sabe que as mulheres sempre foi em maior número, né? A gente pode ver lá na biografia de Cristo Jesus que as pessoas que mais contribuíam com Jesus, com os apóstolos, eram as mulheres, né? As mulheres, aqui, se a gente for contar aqui, tem muito mais mulher do que homem. É isso, sempre foi assim e sempre será, né? Com a graça de Deus, nós temos no nosso meio uma pastora hoje, que você que é mulher, você muitas vezes tem receio de conversar com o pastor lá, você procura a pastora Geis, você pode conversar com ela tem toda a autoridade no nome de Jesus Cristo, para estar colocando diante de Deus, né? E vamos evoluindo, não é verdade? Vamos evoluindo, vamos crescendo na graça, e Deus vai tocando o coração das pessoas que têm ali dentro do seu coração a vontade de fazer a obra de Deus aqui na terra, e se coloca à disposição. Deus conhece o coração de cada um de nós, né? Deus conhece. A família remanescente sempre recebeu de braços abertos as pessoas que queiram trabalhar na obra. Sempre foi assim, pelo menos desde quando nós iniciamos esse trabalho, sempre foi dessa forma. Sempre temos a oportunidade. Se você for ver a história de tantas coisas que já foram realizadas já na família remanescente, com jovens, crianças, irmãos, você começa a rever os vídeos, né? Poxa vida, passou tanta coisa, graças a Deus, né? E aqui nesse dia nós já temos mais um pastor Tadeu, pela graça de Deus, que é a nova geração que vem chegando aí, né? Eu falo nova geração porque a obra não é minha, a igreja não é do pastor Tony, a igreja não é do pastor Valdir, a igreja é de Cristo Jesus. Então vai dando a continuidade do trabalho no nome de Cristo Jesus, né? E a gente sabe que tudo vem pelo ouvir. Manifesta-se a fé no ouvir. No ouvir o quê? A palavra de Deus. Aonde tem a palavra de
Não é assim? Uma pena que nos nossos tempos que nós estamos vivendo, irmãos, a gente vê a palavra de Deus se cumprindo de uma forma assim, daquilo que Cristo já disse, que se levantariam muitos falsos. A gente está esperando, onde que está o falso? Os falsos já estão nas igrejas por aí, já estão atuando já. Os anticristos já estão no nosso meio, já estão se apacentando das ovelhas, comendo as ovelhas, prometendo coisa que não existe e enganando milhares e milhares de pessoas. Mas com a graça de Deus, irmãos, na nossa comunidade aqui, a gente não tem entre Deus assim, não é tudo claro, né? Ninguém se coloca como melhor que ninguém, nem super-heróis são apresentados aqui para resolver todos os problemas, porque quem resolve os nossos problemas somos nós, através da nossa fé em Cristo Jesus. Não tem magia, não tem um milagre, né? O milagre é só Cristo, através da sua fé, que pode acontecer na sua vida. Eu já disse aqui, eu já vi milagre de Deus. Eu já vi milagre de Deus. Mas por que eu vi milagre? Eu encontro milagre. Eu vou contar porque não edifica vocês, edifica a mim, edifica a minha pessoa, em falar com o quê? Com clareza e com exatidão que Deus existe, que Jesus há mais de 2000 anos atrás passou nesta terra assim, e que se eu for rendido hoje, eu vou para onde? Eu vou para a glória. Basta isso. É só isso que Jesus prometeu. Não prometeu mais nada. Vivam em paz. E a paz que Cristo Jesus transmite através da sua palavra é suficiente, mesmo que você está vivendo em guerra, está guerreando, mas ainda está em paz. Amém. E quando a gente fala dessas pessoas, mas assim é ruim, está guerreando e tem paz, sim. Jesus falou que neste mundo, nesta vida, não seria fácil, e não é fácil para ninguém. Por quê? Eu já disse aqui, vou estar sempre falando, a vida é constituída de coisas boas e de coisas ruins. Mas a paz de Cristo Jesus, que nos dá a consciência, a firmeza, a credibilidade que nós estamos trilhando um caminho correto, no caminho de fé, no caminho de esperança, no caminho do amor. Muitas pessoas, para ser felizes, precisam de coisas materiais. Coisas materiais faz bem. O dinheiro faz falta. Mas do que adianta o próprio Cristo dizer, você ganhar o mundo inteiro e ter a sua alma lançada no inferno? O povo com Deus, com paz, com amor, é de grande valia, irmãos. E isso não tem preço. Não tem preço. É de graça. É só acreditar. É só tomar uma oração que é de graça. Olha para o teu irmão que está do teu lado e fala assim, irmão, você já abençoado no nome de Jesus. Mas seja abençoado na vida de você, abençoado. Venha abençoar para ser abençoado. Dá a mão para o teu irmão que está do teu lado agora. Eu sempre falo assim, olha, é com fé isso é uma atitude de fé. É atitude de fé, irmão. Esse é o momento que você manifesta a tua fé. E a tua fé vai se manifestar em poder e vai lá acontecer algo maravilhoso na vida do teu irmão. Você crê? Eu acredito que Deus pode fazer isso agora. E que Deus, pela presença do Espírito Santo nesse lugar, Ele já está realizando. Você que entrou aqui preocupado, você que veio aqui muitas vezes pensando no problema, pensando numa dificuldade, ou sentindo uma dor forte, eu creio que Deus pode realizar esse milagre. Aleluia. Pai eterno da glória, em cuja presença nós
sim no nome de Jesus. Aleluia. Se você fez o nome de Jesus, funcionou sim. Olha para o teu irmão e fala assim: leva a bênção, meu irmão. Leva a bênção, leva a bênção. E você, com a fé, você fecha assim e fala: eu a levo no nome de Jesus Cristo. Eu a levo no nome de Jesus Cristo. Amém. Que assim seja sobre a tua vida. Sabe, antes de passar a palavra para a pastora Geise, eu vou também estudando a palavra desta noite. Eu queria, assim, depois eu já vou voltar mais com a palavra, não vou estar falando mais com a igreja, né? Até finalizar, vai ser eu que vou finalizar. Mas eu sinto assim, dentro da minha consciência em Deus, que as irmãs que têm que oram, ou aqueles que estão orando nesse sentido, mas às vezes a gente passa despercebido, a gente tem que orar pela nossa nação, meus irmãos. Temos que orar pela nação que está feia a situação desse país. É só Deus para dar solução desse país, que está feia a situação, né? As pessoas que eu percebo assim, as pessoas que estão bem, que têm dinheiro, que estão empregados, que estão bem remunerados, que estão, não está preocupado de jeito nenhum com a situação. Entendeu? Eu estou aí, continuo nas suas arrogâncias, nas suas prepotências. Não estou dizendo generalizando, não, irmãos. Eu estou falando que a maioria, o mundo, eu estou falando do mundo. Não estou falando de você que está em Cristo, você que está em Cristo, você é uma criatura. Entende? Mas nós não podemos pensar só em nós mesmos. Nós temos que desejar que a graça de Deus verdadeira sobrecaia sobre todo brasileiro, toda essa nação. Porque tem muito engano, irmãos. Muitas pessoas sendo enganadas, muitas pessoas comprando coisa que não existe, vendendo coisa que não existe dentro da fé. E a fé é de graça. Eu estou sempre falando aqui, é de graça. E a gente vê falsos levantando, enganando as pessoas na cara dura mesmo. E falando em nome de quem? De Jesus. Por isso que Jesus falava assim: olha, quando falar isso, Cristo está aqui, Cristo está lá, não tem resolvido, isso já está acontecendo, irmãos. Já é uma realidade isso. Às vezes a pessoa me ouve falando: o pastor Antônio está com inveja. Deus me livre, eu não queria ser nenhum deles, não. Não queria estar no benefício que eles têm, não. Porque eu pensei conscientemente, pelo conhecimento do Evangelho, eu sei que se eu estivesse num lugar desses falsos, o final seria drástico para a minha vida. Eu tenho consciência disso. Então, irmãos, orem por esta nação, orem pela sua cidade, orem por aqueles que governam essa cidade. Eu não sei, acho que vocês veem aqui na cidade também. Tem muita gente, eu vejo na cidade de Pirassununga, lá, acho que deve ser aqui também, pessoas passam madrugada, o marido e a esposa fuçando lixo para catar as coisas para vender, balinha por todo lugar, pedindo ajuda para comprar remédio. É demais da conta. Eu ando ali naquele centro da cidade ali, eu fico só pensando: meu Senhor, tenha misericórdia dessas pessoas que não estão roubando, estão querendo fazer alguma coisa para sobreviver. Entende? E a gente vê uma criança aqui, bebê aqui vendendo balinha, fazendo tudo para sobreviver. E a gente pode ficar, pode ser omisso isso. A gente tem que colocar diante de Deus: Senhor, eu vi aquela família, Senhor, eu vi aquela pessoa que está passando necessidade, Senhor, eu vi a situação daquela pessoa. É esse o nosso papo com Deus. Sabe o papo nosso? Esse tem que ser o papo nosso. Não ficar só olhando para a gente: Senhor, eu quero um carro, Senhor, eu quero uma casa, Senhor, eu quero trocar isso, Senhor, eu quero que o meu negócio vá bem, que ficar bem. Deus sabe que você quer isso, e Ele vai te abençoar através do teu esforço para você adquirir essas coisas. O nosso papo com Deus tem que ser pelo próximo. Eu já falei isso aqui muitas vezes, porque Deus escolheu em receber o nosso amor através de quem? Do próximo. Se ama o próximo, você ama Deus.
Você se preocupa com as pessoas, você está se preocupando com Deus. E isso daí é algo que precisa estar dentro de nós. Todos nós temos necessidade. Todos nós temos necessidade, mas Deus sabe das nossas necessidades. E Deus atende as nossas necessidades quando nós nos preocupamos com a necessidade daqueles que estão lá atrás da fila. Ao invés de ficar querendo almejar mais, pare um pouco, viva. Viva mais. Mas viva a vida em paz. Em paz com Cristo Jesus. A minha paz eu vos dou. Não é assim que Cristo falava? A minha paz seja convosco. Paz. Eu sei que muitas pessoas conhecem pessoas que estão tudo malucado na cabeça, tudo angustiado, tudo preocupado, mas preocupado com amanhã, depois, preocupado com isso, preocupado com aquilo, mas não preocupado em viver a vida em paz, que é aquele tranquilo, sossegado. Então eu deixo esse apelo no nome de Jesus Cristo, que a gente preste atenção. Eu, como pastor presidente dessa obra aqui, jamais eu poderia deixar de ver isso que estou vendo em Deus isso que está acontecendo, e chegar aqui e não falar nada, chegar aqui e ficar quieto, não, deixa eu pegar, falar uma coisa. É a nossa obrigação. Que Deus abençoe a todos. Eu desejo bênçãos e mais bênçãos na vida de todos aqueles que aqui estão, aqueles que vocês que aqui estão e representam também, que é a sua família, seus filhos, seus netos, seu sobrinho, a todos. Que Deus abençoe grandemente. Que Deus atenda a necessidade de cada um. Lutas, eu sempre falo, nós vamos ter. Mas como o apóstolo Paulo dizia assim, não existe coisa tão grande assim que já não vem com escape. Nós que muitas vezes não queremos tomar uma iniciativa, mas que a solução. Como dizia a minha saudosa avó, que ela era analfabeta, mas ela tinha muita sabedoria, de experiência de vida, que ela dizia sempre assim para mim, filho, que quando tinha um problema ela falava assim, filho, a única solução que existe nesse mundo é para a morte. Esse não tem solução. Depois que morreu, aí não resolve mais o problema. O único que tem solução para a morte. Está doente, corre atrás, crê em Deus, vai fazer tratamento, vai ser curado. Está devendo para alguém, trabalha, economiza e paga a quem está devendo. Quer comprar alguma coisa? Deixa de fazer alguma coisa e invista naquilo para conseguir pagar, para ser honesto. Deus abençoa. Então, para tudo tem solução. Está desempregado? Busque alguma coisa para fazer, Deus vai te abençoar. Deus abre portas. Talvez, se não tiver porta, Deus abre janela, mas Ele vai abrir alguma coisa para você passar. É essa a nossa fé que nós temos. E que Deus possa abençoar grandemente a nossa vida. Eu convido você a curvar a cabeça no teu lugar neste momento. Meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso, em cuja presença nós estamos, Senhor. Nós viemos a Ti, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, neste momento, rogar ao Senhor que o Senhor abençoe a nossa pastora Geise, que aqui estará ministrando a mensagem desta noite. Meu Deus, que eu sei que é a primeira vez que ela estará aqui ministrando, Senhor. Eu falo isso não para que ela se sinta intimidada, porque, Senhor, toca no coração dela e revela para ela neste exato momento que o Senhor está na direção da vida dela. Aleluia, Jesus. E que a unção do Senhor já foi derramada sobre a vida dela. Glória a Deus, aleluia, e Pai. que o Senhor é quem justifica todas as coisas, Sim, Senhor. Jesus, é verdade. Portanto, meu Deus, a use poderosamente, Senhor, não só agora nesse momento, mas eu nem sei, o Senhor sabe também, que o Senhor tem usado ela em
cesse toda a vontade da carne e do sangue, Senhor, e que Teu Espírito Santo, através desta mulher, venha expressar para nós a Tua intenção, Pai. Aleluia, que assim Pai. seja, Senhor, no nome santo de Jesus Cristo, ó Pai, e para a honra e glória do Teu nome, sejam todas as coisas. Amém. E Amém, glória a Jesus. Deus. Louvado seja Deus, pastor Jesus, em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém. Que a paz de Jesus esteja com todos, né? Amém. Pastor Tony falando, né? Quando eu falei assim, que a partir do momento que eu fui consagrada pastora, minha mente ficou um pouco fértil. Eu começo a trabalhar bastante agora. Queria entender e falar assim, Deus muda as coisas. Deus começa a mudar os seus pensamentos, sua forma de olhar, sua forma de agir. E realmente Deus, Ele muda. A partir do momento que a gente começa a buscar o Senhor. E eu tenho buscado o Senhor. Quando o pastor Tony falou que era para trazer a palavra, eu falei para ele, pastor, pegar 15 minutos eu sei, mas meia hora eu não sei se eu consigo, né? E a palavra de Deus fala assim que o Senhor capacita os seus. Antes de eu entrar na palavra, né, tem essa cartinha aqui que eu recebi de uma jovem de 16 anos. Ela escreveu assim: Geice, Deus é a única solução para a sua vida. Eu vou ler a cartinha que ela escreveu para mim. Eu achei tão bonito, porque a cartinha dela, o selo dela está escrito Jesus salva, e Deus, né, ela desenhou tudo, e o CEP dela, Deus te ama, né? Ela escreveu assim: Oi, Geice, de novo irei falar de Jesus, pois Ele é eterno, também não irei calar se sinto uma paz tão grande dentro de mim, pois nasci novamente graças a Ele. E você é salva por Ele. O novo nascimento é uma transformação espiritual que só Deus pode realizar. Quando o pecador perdido se arrepende dos seus pecados e põe a sua confiança em Jesus como o único que pode salvá-lo, nesse momento você nasce novamente. Deus lhe dá uma natureza espiritual através da qual pode compreender e desfrutar das coisas divinas. E, para que nós sempre desfrutamos dessas coisas, é necessário estar sempre em comunhão com Deus. E por isso, necessitamos da Bíblia, sempre em nossas mãos, em nossos corações, para que possamos evitar certas quedas e armadilhas que o super traíra, o diabo, tem armado contra nós. Daí ela fala assim: abra a Bíblia no Evangelho do Velho Testamento, Provérbios 3. Deixe Jesus entrar em sua vida, o amor dele fluirá sobre a sua alma. Deus te ama e eu também. Um grande abraço. Essa carta, eu estava mexendo nas minhas coisas, tem 23 anos que ela escreveu para mim. Há 23 anos atrás, eu não tive um encontro com Jesus. Meus pais, a gente cresceu no reino, no berço cristão. Eu ia na escola dominical, então ficou guardado em mim. Ela falava de Jesus para a minha vida. Eu queria uma vez nós tivemos uma conversa, bonitas palavras, mas não fazia nenhum sentido para mim, porque eu estava longe. E quando a gente está longe de Deus, são só palavras bonitas, ela não surte nenhum efeito. Ela só surte efeito quando nós estamos ligados. E hoje essas palavras, né, é muito abençoada, porque para mim faz todo o efeito. Né? Ela tinha 16 anos, eu fui para Cristo com 18 anos. Então, com 16 anos, uma adolescente falar de Jesus e falar do amor de Jesus é porque ela realmente está sentindo aqui e queria que eu sentisse esse mesmo amor. Hoje os adolescentes têm vergonha de falar de cristão, quanto mais falar de Jesus, né? E quando ela falava de Jesus para mim, eu acredito que eu só ouvia e guardei. E hoje, essa semana, mexendo nas coisas, eu vi. Então, para mim faz muito sentido, né? Para mim
palavras que ela está falando de amor que só há em Cristo, porque eu também tenho um sentido desse amor, né? Que hoje eu até brinquei, né? Hoje em dia a gente nem recebe, a única carta que eu recebo de cobrança do telefone, da elétrica, da saída, carta nem existe mais, né? Mas nos dias de hoje isso aqui é realidade e que Deus tenha abençoado a vida da Mônica, que escreveu para mim, uma adolescente que um dia quis falar do amor de Cristo, porque ela acreditava naquilo, ela está falando daquilo. Como nós aqui estamos essa noite para falar daquilo que acreditamos, que é o amor de Cristo, né? E através desse amor que nós vamos falar nessa noite. Todos que têm a palavra, abrem lá em João, capítulo 8. Né? Eu comecei a buscar o Senhor no que ia falar. E a gente fala, quer falar isso, Senhor? Não, o Senhor fala, não, quer falar aquilo, Senhor. E o Senhor falou fortemente comigo em relação a essa palavra. No Evangelho de João, capítulo 8, versículo 1 diz assim: Mas Jesus foi para o Monte das Oliveiras. De manhã cedo apareceu de novo no templo, e todo o povo se reuniu em volta dele, e ele assentou para os ensinar. Os escribas e os fariseus, vamos frisar, os escribas e os fariseus trouxeram a Jesus uma mulher apanhada em adultério, puseram-na de pé no meio do grupo. Disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em adultério. Na lei nos ordenou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Ora, o que diz? Eles usavam essa pergunta como uma armadilha para ter de quem acusá-lo. Mas Jesus se inclinou e começou a escrever na terra com o dedo. Como insistiam na pergunta, ele se endireitou e disse: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar uma pedra. Inclinando novamente, escrevia na terra. Quando ouviram isto, falaram-se, retirando um a um. Começou pelos mais velhos, até que ficou só Jesus e a mulher no meio onde estava. Jesus endireitou-se e disse: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou. Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Disse Jesus: Nem eu também te condeno. Vai e não peques mais. Amém? Essa palavra aqui é bem conhecida para os que leem a palavra, né? O pastor já pregou também sobre essa palavra para os que lembram da pregação dele, né? Porque às vezes a gente acaba no esquecimento do que é pregado. E agora eu converso muito com a minha irmã de ela, falo assim, com a Paola, com a minha irmã de ela, agora na posição do pastor, ele tem que prestar atenção em tudo que fala e guardar. E eu comecei a refletir nessa palavra, porque a gente vai primeiro falar da lei. A lei de Moisés, a lei do passado, lá do Velho Testamento, que eu acredito que até nos dias de hoje, lá em Jerusalém, deve ter essa lei que alguns ainda praticam, né? Na lei de Moisés, a mulher que era pega em adultério era levada diante da multidão e era apedrejada até a morte. Então tinha que ter testemunha, ela tinha que ser pega em adultério, né? E levar até a multidão a ser apedrejada. Daí eu comecei a refletir sobre a lei de Moisés, né? Porque a lei que existia na época era para que nós não viéssemos fazer tais atos para que nenhum mal acontecesse conosco. Só que lendo a Bíblia, no versículo 7, né, os fariseus já queriam pegar Jesus numa certa, já queriam prender Jesus no versículo 7. E no versículo 7 e no versículo 19 ele fala assim, no capítulo 7,
deu Moisés a lei, contudo nenhum de vós a pratica. Então é muito fácil pegar o pecado daquela mulher, levar. Então, imagina uma mulher, foi pega no pecado e levou diante da multidão. Levada lá diante da multidão, né? A multidão, digamos que nós somos essas multidões aqui. Apedreja essa mulher, ela está pecado, ela adulterou, né? Porque o mal é muito fácil apontar, né? Agora, para defender ela que errou, não tinha ninguém, né? Não tinha ninguém para poder defender essa mulher. Então, isso acontece nos dias de hoje também. Se alguém acontecer que a lei, essa lei no Brasil não existe, né? Mas a lei que, digamos assim, alguém que bate no outro, vai lá, gostando da molecada, vai lá e lincha, bate até morrer, não tem ninguém para poder defender. Voltamos na lei de Moisés. Na lei de Moisés falava assim, deixa eu não ler. Lá em Levíticos, né, ele fala assim: se um homem cometer adultério com uma mulher do próximo, ambos falam em adultério, certamente morrerão. Daí na palavra só cita a mulher. Cadê o homem? Porque a palavra fala que ambos, né? Mas como era uma armadilha, né, para pegar Jesus, porque no versículo 7 anterior eles já queriam prender Jesus de uma forma. Aqui no versículo, no capítulo 8, eles falam assim, ó, eles usavam essa pergunta como uma armadilha para terem como acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever novamente, né? Então os fariseus queriam pegar aquela mulher que cometeu o ato para poder falar para Jesus: Jesus, essa mulher pecou, e sob a lei de Moisés essa mulher tem que ser morta. Se Jesus falasse que não, e você está cumprindo a lei de Moisés, e se Jesus falasse que sim, eles falariam assim: mas cadê o seu amor sobre essa lei? De uma certa maneira eles queriam pegar Jesus para poder prendê-lo, porque como eu comecei a ler o versículo 7, os fariseus já queriam prender Jesus, de uma certa maneira já queriam prender, então eles queriam prender Jesus de qualquer maneira. Daí ele falou assim: então a lei exigia que o adultério a mulher fosse apedrejada. Só que se a gente analisar Jesus Cristo, que é amor, que é longanimidade, que é paz, né? Ele fala assim que ele não veio no mundo para condenar ninguém, mas veio para salvar. E Jesus, nessa oportunidade, ele veio para salvar a vida dessa mulher. Poderia muito bem pegar essa mulher e apedrejá-la até a morte, porque a lei de Moisés condenava ela. E essa palavra, quando eu comecei a ler, começou assim a me abrir os olhos e de uma maneira de entendimento que levaram até Jesus. E quando levaram até Jesus essa mulher, levaram para aquele que pode resolver e solucionar qualquer problema, seja qual for. Porque a palavra de Deus fala assim que Jesus é a luz do mundo. Jesus é o médico dos médicos, Jesus é o caminho, Jesus é a água viva. A palavra de Deus é recheada de tudo isso. Só que levaram até Jesus essa mulher, e a mulher teve a oportunidade de ser salva, porque pela lei ela estaria morta, mas através de Jesus estava dando a oportunidade para ela ser salva, né? Os fariseus e os escribas, né? Os escribas e os fariseus chegaram até eles para poder acusá-la. Jesus está dando uma nova oportunidade para a vida dessa mulher. Ele está dando uma nova vida para essa mulher. Porque a palavra de Deus fala que Jesus é guiador. Ele está dando uma nova experiência para ela, não pecar mais, não errar mais. Daí eu comecei a perguntar assim, comecei a imaginar aquela mulher, ela cometeu erro, ela cometeu pecado, ela está sendo envergonhada diante da multidão, né? O sentimento que passava sobre aquela mulher, tudo que ela estava sentindo naquele momento, ela sabia que ela tinha errado, ela sabia que ela estava naquele problema e que não tinha solução, que era ser apedrejada.
ele estava inclinado. Daí no versículo 6 fala assim: ele usava essa pergunta como uma armadilha para ter como acusá-lo. Mas Jesus se inclinou e começou a escrever na terra com o dedo. No versículo 7, como insistiam, a multidão insistia na pergunta, e Jesus se endireitou e disse: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro a lhe tirar a pedra. Inclinou-se novamente e escreveu na terra. Quando ouviram isso, foram se retirando um a um. Começaram pelo mais velho, até que ficou só Jesus e a mulher que estava. Então, primeiro a multidão excitada pelo ódio, pela justiça, né? Vamos fazer justiça, né, sobre aquela mulher. Vamos lá apedrejar ela porque ela é pecadora. Vamos lá fazer isso. Quando Jesus ele fala: quem dentre vós que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Só que Jesus ele está falando isso para a multidão, que todos tinham pecado. Até os que levaram os escribas, os fariseus, para poder pegar Jesus, eles foram embora. Daí fica só a mulher e Jesus. E a mulher e Jesus fala assim: quando ouviram isso, foram se retirando um a um. E começaram pelo mais velho, até que ficou só Jesus e a mulher no meio onde estavam. Jesus se endireitou e disse: mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou. Respondeu ela: ninguém, Senhor, disse Jesus, nem eu também te condeno. Vá e não peques mais. Daí comecei a refletir nessa palavra. Jesus está dando uma nova oportunidade para a minha vida, para as nossas vidas, fazer um concerto com Deus, para que a gente não venha pecar mais. Nessa oportunidade, Jesus Cristo estava dando oportunidade de vida para ela, e uma vida de mudança, uma vida de mudança, porque essa oportunidade que ela estava em pecado levaram até Jesus. Daí comecei a imaginar assim: se essa mulher voltar a praticar o mesmo pecado, eles não vão fazer a mesma coisa, eles não vão levar de novo até Jesus, eles vão apedrejar ela, porque segundo a lei de Moisés, o homem ruim vai fazer isso, vai apedrejar até a morte. Então Jesus está dando a oportunidade de mudança. Se a mulher vier praticar o mesmo pecado, pode ter certeza, irmão, o homem, na sua unidade, no seu senso de justiça, vai apedrejar. Jesus livrou ela da primeira vez, mas na segunda não vai ter livramento, não. Tem que ser vergonha, vai ter que ser morta mesmo. Vai ter que ser morta, tem que ser apedrejada, porque o homem gosta de olhar o que o outro está fazendo, não o que ele está fazendo. E falando disso que o outro gosta de está fazendo, segunda-feira nós temos uma etapa aqui reunidos. E tem uma casa lá onde eu moro, que eu comentei com as irmãs, né, até comentou sobre esse assunto, que acho que faz 19, 20 anos que eu moro lá no condomínio. Então a casa era pequenininha, as casas de reforma, e uma pessoa que eu conheço vai alugar uma casa lá. E você vem aqui ver a casa. Então eu cheguei lá na casa, deixa eu ver o que ele reformou diferente do que da minha casa, né? Deixa eu olhar. Eu chegou lá, eu entrei na casa assim, fez isso diferente da minha casa, fez aquilo diferente da minha casa. Só que quando eu comecei a entrar na casa, sabe, uma casa encardida, uma casa suja, embolorada, de baixo até no teto, assim, e aquilo começou: nossa Senhor, como que pode uma casa estar nessa situação, embolorada de baixo até em cima, e a sujeira, aqueles pregos, tudo assim, buraco de prego na parede, chão assim que, acho que no campo eles não passavam, só passavam no meio, assim. Então você tinha medalha para ver que a sujeira estava mais no chão. E aquilo começou a me chamar a atenção. Mas o que mais me chamou a atenção foi o banheiro, porque o banheiro, o rejunte do banheiro era embolorado, e o bolor chegava de baixo até no teto. Eu comecei, eu cheguei em casa: nossa, Deus, que casa suja, embolorada. Mas, Senhor amado, como que pode alguém deixar a casa na situação? Eu
vou lá e olho pro meu banheiro. O meu banheiro não estava dando tempo embora, mas a metade da baixo estava. E comecei a falar, Senhor do céu, eu estou aqui todos os dias, eu não enxerguei o bolor que está na minha casa. Eu enxerguei o bolor que estava na casa de outra pessoa, mas o bolor que estava na minha casa eu não enxerguei. Eu falei, Senhor, tenha compaixão de mim. Daí segunda-feira eu vim, estava uma dor nas costas porque eu fui limpar o bolor da minha casa. Porque até então eu não estava enxergando o bolor da minha casa. Mas voltando para a espiritual nós somos assim. Nós enxergamos o erro, o bolor da casa da outra pessoa. E muitas vezes nós estamos na mesma situação, querendo apontar, querendo atacar a vida do outro irmão. Daí eu comecei a falar assim, eu fiquei indignada, eu falei, Senhor, eu estou aqui todos os dias, eu não estava enxergando o bolor da minha casa. Eu comecei a falar para a minha senhora, não, eu não aceito isso. Eu não aceito, porque o que me chamou a atenção foi a sujeira. O que me despertou foi a sujeira. E muitos cristãos estão na situação de sujeira e estão só enxergando a sujeira do outro. Mas aí eu comecei a falar assim, Senhor, quanto tempo eu estou nessa situação? Senhor, quanto tempo eu estou na situação de enxergar o bolor da casa da outra pessoa e não enxergar o bolor da minha casa? Daí eu falei assim, parece brincadeira que eu estou falando, mas é muito sério. Porque quando nós começamos a buscar a Deus, buscar o que Deus quer das nossas vidas, Deus começa também a nos revelar aquilo que estamos errados, aquilo que não é da vontade de Deus. Daí eu comecei a falar assim, não, Senhor, não aceito esse negócio não, vou comprar um produto lá, eu vou limpar todinho no banheiro, não ficar embolorado, porque a primeira coisa que a outra pessoa vai ver é o bolor do banheiro também. Então, nós como cristãos, olhamos o erro da pessoa, como aqui está falando a palavra. Eles estavam olhando o erro, o adultério da mulher. Só que se nós pegarmos a carta que Moisés fala, que o apóstolo Paulo fala, o adultério abrange outras coisas, muito mais coisas do que fala aqui. Mas eu quero falar de Jesus, que Jesus, como a minha amiga Mônica escreveu para mim, a maravilha de Jesus faz na vida, que Ele nos liberta, que Ele nos salva, que Ele nos cura, que Ele nos limpa a casa. Sabe aquela casa suja que Ele veio para limpar, para poder tirar toda a sujeira? É esse Jesus que eu quero falar. Desse Jesus que está nas nossas vidas. Eu achei muito engraçado assim que Jesus falou assim, cadê os que estavam te apontando? Não tem mais ninguém aqui. Mas Ele fala, vá e não peques mais. Porque pode ter uma outra oportunidade que Jesus não vai estar. Se Jesus não estiver, você vai ser apedrejado até a morte. A oportunidade é hoje. O Senhor está falando assim, é hoje a oportunidade de você colocar a sua casa em ordem. É hoje a oportunidade de você fazer a faxina. É hoje a oportunidade. Senhor, mas como que eu faço isso? Comece a orar a Deus. Senhor, aonde eu tenho errado? O que eu tenho feito? Eu tenho agradado ao Senhor? O que eu tenho falado? Porque assim, como eu comecei a prestar atenção nessa casa. Como a gente é homens que gostam de ver o erro da outra pessoa e não ver os nossos erros, e como eu vi a sujeira da outra casa, eu estava vendo a sujeira da minha casa, se eu enxerguei a sujeira daquela casa, muitas pessoas viram para a sujeira da minha casa. Falando na vida espiritual, eu estava apontando aquilo que estava errado também. Então, muitas vezes, a gente tem que começar a orar a Deus para que o Senhor venha nos mostrar onde estamos sujos, aonde estamos errando, para que o Senhor Jesus venha entrar e ficar na casa limpinha, não numa casa suja, porque o Senhor Jesus fala que Ele não fica em casa suja, Ele não fica em casa na qual tem o pecado. Então o Senhor Jesus está falando assim, hoje eu quero limpar a sua casa, hoje eu quero fazer a limpeza que necessita na sua vida.
palavra de Deus fala assim, que o Senhor quer vestes limpas, sem nenhuma sujeira, sem nenhum pinguinho de sujeira. Então hoje o Senhor está falando para nós a oportunidade de Jesus, viu? De Jesus, não é da multidão, porque a multidão sempre vai condenar, a multidão sempre vai apontar o erro da outra pessoa, mas Jesus, ele está falando assim: filhos, eu hoje dou uma nova vida, uma nova oportunidade, conserte-se comigo, porque a oportunidade é hoje. Amém. Então que nessa noite, né, o Senhor Jesus possa entrar na nossa casa. Porque eu comecei a falar assim: Senhor Jesus, quanto tempo então estou na situação de estar na sujeira? Então muitas pessoas não deixam sujeira também. Então pessoas que estão na sujeira também, né? Então que nós possamos estar nessa situação de deixar Jesus Cristo, o único. Porque a palavra de Deus fala assim, eu comecei pensando que Jesus é, assim, Jesus é o caminho, Jesus é a vida, Jesus é a cura, Jesus é a estrela da manhã que resplandece na sua vida. Jesus, ele veio para ser seu amigo, seu consolador, o seu socorro presente. Eu comecei a falar assim: nossa, Senhor Jesus, eu quero o Senhor na minha vida, eu quero o Senhor na minha casa, eu quero o Senhor na minha família, eu quero o Senhor nas minhas despesas, eu quero o Senhor em tudo na minha vida, né? Eu estava até comentando com a minha irmã que eu ouvi um testemunho de uma mulher que dizia assim, que ela aceitou Jesus na vida dela, mas ela colocou Jesus no banco de trás. E quando ela colocou Jesus no banco de trás, ela só consultava Jesus quando convinha ela. E a palavra de Deus fala que Jesus, ele quer estar na nossa direção. Ele quer estar na nossa direção. E quando colocamos Jesus no banco de trás, Jesus não fala nada. Jesus não fala nada das nossas vidas. Jesus, ele quer estar na direção das nossas vidas. Ele quer conduzir as nossas vidas à vontade dele. Porque nós estamos aqui nessa noite porque nós cremos, porque nós acreditamos em Jesus Cristo, nós acreditamos que o Senhor Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao nosso Deus senão através do Senhor Jesus. Então, através do Senhor Jesus, eu comecei a falar do Senhor, para que o Senhor viesse mostrar. Eu tenho buscado isso, eu tenho orado nesse sentido, né? Eu estava até conversando com o Bruno ontem à noite, que o Senhor Jesus, ele nos revela quando nós buscamos a Ele. Então, hoje eu tenho buscado mais na palavra, porque eu conheço Jesus através da palavra. Eu conheço Jesus e o Deus Todo-Poderoso só através da palavra. Né? Na escola dominical está nos ensinando a importância da Bíblia, de quem foi escrito a Bíblia, de que maneira que foi escrito, do que jeito que foi trazida a Bíblia. Daí a Jamon hoje falou assim na escolinha, que Deus manifestou o seu amor para com o teu povo através da palavra. Ele queria saber como que Deus, porque o povo soubesse como que Deus é, através da palavra. Então, nessa noite eu deixo essa palavra para os irmãos, né, que seja uma palavra de consolo, porque Jesus, ele não veio para condenar, pelo contrário, ele veio para nos libertar daquilo que nos escraviza, daquilo que nos condena, daquilo que nos lança fora. Antes de terminar, eu estava lembrando, eu estava conversando sobre quando Jesus se manifestou nas nossas vidas. E eu perguntei para o Senhor, eu falei assim, quando Jesus se manifestou na sua vida? Ele falou assim, quando eu não tinha valor mais nenhum para ninguém, quando ninguém mais acreditava em mim, eu fui até Jesus. Jesus me limpou, Jesus me endireitou e me fez um homem de novo ter valor diante da sociedade. Esse é o Jesus que eu sirvo, esse é o Jesus que acredito, esse é o Jesus que nós estamos aqui nessa noite. Ele não veio para te condenar, ele não veio para te apontar, ele veio para te limpar, para poder chegarmos no reino dos céus. Amém? Amém. Nós vamos cantar novamente. Depois a gente passa a palavra para o pastor. Amém? Amém.
possamos refletir muito bem essa palavra que Deus concedeu para nós essa noite. Que nós possamos olhar para dentro das nossas vidas e reconhecer nossas falhas e aproveitar a oportunidade que Deus nos concede, irmãos, e nos consertar diante dele, para que Deus esteja usando as nossas vidas como instrumento de bênçãos na casa do Senhor. Deus quer usar a minha vida, a tua vida, quer fazer de nós instrumento de bênção na vida um do outro, irmãos. Instrumento para abençoar, para levar a graça, a bênção e a paz de Cristo Jesus daqueles que necessitam. Nós temos tantas vidas que necessitam da graça e da misericórdia de Deus, como o pastor disse no início, há tantas vidas que batalham, lutam a vida nas circunstâncias difíceis que têm enfrentado no dia a dia, né? Mas nós temos a Cristo Jesus, irmãos. Olha para o teu irmão que está ao teu lado, dá um sorriso para ele aí. Diga para ele assim, ó, alegre o teu coração. Alegre o teu coração. Pois Deus é contigo. Pois Deus é contigo. Amém? Que essa graça e essa certeza possa estar dentro dos nossos corações. A cada dia, a cada momento que circunstâncias em nossas vidas, que nós possamos olhar para as nossas vidas e saber que Deus, Cristo Jesus, é em nossas vidas e que somos mais que vencedores, pois nós temos a Cristo Jesus em nossos corações. Amém? Assim como aquele cântico do início lá, que não importa o que sofremos, o que eu sofri, o que passamos, o que passou, o que importa é que estamos aqui, irmãos. Deus, até aqui, nos concedeu a graça, então que nós possamos alegrar o nosso coração e seguir a caminhada, né? Juntos, na mesma fé, no mesmo amor, no mesmo propósito, diante de Deus aí. Então, união, nós sabemos que outra união, a graça, a amor, a presença de Deus, né? Deus ali ordena a bênção e a vida para sempre. Queremos ser abençoados, queremos? Então que nós possamos escolher Deus para nossas vidas, irmãos. A cada momento que nós possamos optar por estar diante da presença de Deus. Sabemos que o mundo lá fora é tudo ilusão, passageiro. Que nós possamos optar por Deus, irmãos. Escolher Deus mais e mais em nossas vidas. Bom é render graças e exaltar o nome do nosso Deus. Amém? Eu convido